sua profundidade e do seu raciocínio, mas a infelicidade que tivemos de lhe dar pouco tempo para poder ler um pouco mais devagar. O defeito, evidentemente, não foi do expositor, mas a desgraça decorreu de pouco tempo bastante. Eu dou os parabéns à belíssima exposição do professor Tércio e passo a palavra agora ao professor doutor Máximo Tiago. Senhor presidente, senhores e senhoras, é a terceira vez que tenho o honor de estar convidado para esta oportunidade da Associação Brasileira dos nossos jornalistas, ao Corpo Nacional de Direitos Humanos. Seria, portanto, necessário falar português. Infelizmente, nunca tinha o tempo para estudar o português. E às 2 ou 3 horas que estudei uma pequena gramática durante a viagem na Itália não foram suficientes para tomar a decisão arriscada, perigosa, de falar em português, ou pelo menos em porto italiano, em frente de um público tão importante. E esta, desculpa, a razão pela qual decidi de falar italiano, com a ajuda da senhora, da doutora Pilota, cujo bisavô foi um dos máximos juristas italianos, Ludovico Mortara. E espero que você desculpe a incapacidade. La mia relazione, la mia palestra è divisa in 2 parti. Nella prima parte affronto il problema della relazione tra contenuto politico delle decisioni dei giudici e legittimazione della giurisdizione. È un tema non molto diverso da quello affrontato dal professor Tércio Saldaña poco fa. Nella seconda parte mi occupo del problema della corruzione politica e del rapporto tra giurisdizione, della relazione tra giurisdizione e corruzione politica. Altro tema di grande interesse e che vedo trattato nel libro del professor Manuel Alessandro Schneider Film, che sarà presentato, lanciato tra poco. E questa divisione in 2 parti è utile perché il Presidente potrà decidere di non farmi parlare della seconda parte se il tempo sarà stato necessario. Preciso che mi occupo della situazione particolare della giustizia, della giurisdizione, nello Stato costituzionale di diritto, nella sua espressione europeo-continentale. Non parlerò dell'esperienza americana, non parlerò dell'esperienza inglese, non parlerò cioè dell'esperienza dei paesi di Commonwealth, che presenta problemi diversi, anche se qualche volta simili. Ebbene, nello Stato liberale di diritto, le relazioni tra giurisdizione e politica sembrano, paressero, molto semplici. La politica è la dimensione della legge e alla legge il giudice è tenuto a obbedire. La scelta politica, a scoria politica, si impone pertanto alla giurisdizione, che deve attuarla senza poter modificarla, criticarla o anche semplicemente escluderla. Soltanto le scelte politiche oggettivate in leggi, tuttavia, godono di questo trattamento giuridico privilegiato. Solo alla legge, il giudice è soggetto. E la politica, che non si trasforma
in legge non domina il giudice. In questo scenario il giudice vive, via di principio, in una condizione di lontananza massima rispetto alla politica. Il giudice è molto lontano, molto distante dalla politica. Anzitutto, la politica domina il giudice solamente se tende a negare se stessa, perdendo il carattere immediato della volontà, che è tipicamente proprio della scelta politica. Le decisioni politiche sono decisioni immediate, totalmente arbitrarie, discrezionali. E quindi soltanto se la politica si trasforma in un comando impersonale, nel comando impersonale della legge, la politica può dominare il giudice. Inoltre, il giudice non può fare politica, è proibito al giudice fare politica teoricamente. Le immagini tradizionali del giudice, il giudice giudizio, le immagini tradizionali del giudice, che già all'alba, in alforata dello Stato di diritto, sono le immagini dell'automa, del soldato, dell'organo, del corpo legge. La formula di Montesquieu, le juge bouge de la loi. Il giudice dichiara una volontà altrui, una volontà allieva, e non esprime una volontà propria, traduce in atti applicativi le disposizioni generali che la legge, espressione della decisione politica del legislatore, ha preso. L'ideale, pertanto, è quello di una giurisdizione passiva. E ricordiamo tutti le teorie elaborate da Leibniz alla fine del secolo XVII, quando questo grande filosofo aspirava a creare regole logico-matematiche che il giudice avrebbe dovuto applicare senza alcuna discrezionalità. Regole logico-matematiche, scriveva Leibniz, che permettono di sistemare i principi nelle varie figure giuridiche. È chiaro che questo ideale si potrà realizzare solamente perché lascerà la sua corrispondenza nella realtà di una società politica omogenea e, come la qualifica Massimo Severo Giannini, importante studioso italiano del diritto amministrativo, una società monoclasse, quindi una società nella quale solo una classe è dominante. E una società questa nella quale la scelta legislativa è tenuta a fissare regole di comparazione fra interessi omogenei che tuttavia sono ritenuti universali. In questa società dello Stato liberale di diritto gli interessi della borghesia sono qualificati come interessi in realtà universali. L'immagine del giudice macchina, del giudice soldato, del giudice automa, si disegna pertanto sullo sfondo della generalità e dell'astrattezza della legge. La legge può essere generale, anzi deve essere generale e astratta. E la legge può essere generale e astratta
soltanto perché gli interessi che tutela sono omogenei, non sono conflittuali. In quella realtà l'ideale ha trovato, pertanto, la propria forza sociale, cioè la propria capacità di orientamento delle coscienze. Tuttavia, la ragione dell'ideale, dell'aspirazione alla legge generale e astratta, non è soltanto nella corrispondenza a una determinata realtà sociale, ma anche nella armonia con principi superiori. Non c'è soltanto una ragione sociale che spiega l'aspirazione, l'ideale della legge generale astratta e del giudice macchina. C'è anche un principio superiore, che adesso vedremo, che spiega questo ideale. L'irruzione dello Stato sociale, nella sua forma istituzionale tipica, quella dello Stato costituzionale di diritto, devasta completamente questo quadro. La costruzione teorica di una giurisdizione passiva e impolitica crolla. Sparisce prima di tutto, antes de más, la omogeneità sociale che è la condizione prima perché la legge possa conservare la propria natura generale e astratta. La società non è più, non è mais, generale e omogenea. Una legge non può essere generale e astratta. Il passaggio dallo Stato liberale di diritto allo Stato sociale e allo Stato costituzionale di diritto è imposto dall'accesso alla rappresentanza politica di classi e di interessi sociali che prima erano esclusi. In questa situazione, in questo scenario, la legge generale e astratta non è più garanzia di certezza per il soddisfacimento degli interessi sociali prevalenti. La concorrenza e la conflittualità fra interessi molto differenziati impongono che la scelta legislativa generale possa essere interpretata nelle maniere più differenti. Lembro che scelta significa scopo, mentre la complessità dei rapporti sociali chiede al legislatore una mediazione più analitica e puntuale tra i differenti interessi, privando la legge della sua originaria generalità e astrattezza per trasformarla in uno strumento di micro-regolazione di rapporti sociali. Giunge a compimento, acaba in questo momento il processo già avviato da tempo che aveva prodotto il dubbio sulla possibilità di sottrarre al giudice l'interpretazione della legge. Dal punto di vista politico non ha successo il tentativo dei rivoluzionari francesi di negare la divisione dei poteri, accentrando tutte le potestà pubbliche nel potere legislativo. Lo strumento del référé législatif, introdotto nel 1790, ha una vita molto breve, molto corta, e già il codice civile napoleonico restituisce al giudice, il suo potere interpretativo. Dal punto di vista teorico,
la stessa limitazione del compito del giudice alla semplice interpretazione della legge viene negata e si afferma sempre di più la natura creatrice dell'opera del giudice. Dopo le opere di Hermann Kantorowicz, di Otto von Bülow e di Hans Fuchs, tutti teorici della scuola di diritto libero, l'idea dell'interpretazione esatta non esiste più. Il giudice automa, il giudice soldato, il giudice bocca della legge sparisce. In queste condizioni sembra, paresse, non poter più esistere anche l'originario disegno di separazione fra giurisdizione e politica. La domanda, la pregunta è come può non fare politica un giudice che crea il diritto? Se interpretando il diritto il giudice crea il diritto, questo vuol dire che il giudice fa politica. Questa è la questione. La separazione tra giurisdizione e politica, tuttavia, entra in crisi anche perché lo Stato sociale lascia la sua perfetta traduzione istituzionale nelle forme dello Stato costituzionale di diritto, travolgendo, arrastando lo Stato liberale di diritto. Lo Stato costituzionale di diritto stabilisce il principio della supremazia della Costituzione sulla legge e determina la conseguente perdita di sovranità della legge, perdita di sovrania della legge. La Costituzione stessa poi stabilisce analiticamente e ordina i valori costituzionali che sono allo stesso tempo oggetto e sostanza del patto sociale. E questo era nello Stato liberale di diritto precisamente il compito a tarefa della legge. Tutto questo produce effetti importanti su tutta la giurisdizione, non soltanto sulla giurisdizione costituzionale, su tutta la giurisdizione. Una Costituzione, come diciamo in Italia, per valori. Isto è una Costituzione feita, tessida de valores, feita de valores, tessida de valores. Chiede anche, pede anche al giudice comune prestazioni sconosciute prima. Poiché secondo la sua natura il valore costituzionale assume significato, toma significato, entro il quadro giuridico costituzionale, giuridico culturale che è suo proprio. È la tesi di Peter Hegel, stato ricordato precedentemente dal professor Giuliano. E lo spazio della politica è riservato, sembra riservato, agli organi più ampio nelle condizioni che ho descritto prima, cioè nelle condizioni dello Stato costituzionale di diritto, nelle condizioni delle costituzioni per valore. Non possiamo più chiedere al giudice decisioni esatte. Sappiamo che la decisione esatta non esiste. Esiste la decisione convincente, esiste la decisione probabile. Il diritto è il regno della probabilità. La fisica è forse il regno della certezza. Forse, perché anche la fisica non necessariamente è il regno della certezza. In queste condizioni è importante, è essenziale che il giudice motivi la decisione.
la motivazione, l'argomentazione, la giustificazione della decisione è un elemento fondamentale che caratterizza la giurisdizione dello Stato costituzionale. La seconda parte del secondo corso. Quello che não veja isso como uma manifestação de absolutismo. Não. É a implacabilidade toda hora. è una regola di Stato oggettiva. Quello che è certo, peraltro, è che la politica oggi non può più godere di uno spazio naturalmente sottratto alla giurisdizione. Louis Favoreux ha parlato della politique saisie par le droit, la politica catturata dalla giurisdizione, dalla politica. Questo è lo però voglio qui parlare di un altro profilo che è stato che è molto importante dopo tutto quello che è accaduto in Italia con Tangentopoli, possiamo dire Propinopolis, a Operazione Maunilia. È questo il tema della eliminazione della caduta progressiva dei santuari della politica. La politica non è più intoccabile. I giudici hanno imparato, hanno appreso a colpire la politica. La politica non gode più di immunità. Per molti secoli il giudice si è occupato della politica solo dopo che la politica aveva preso le sue azioni. Oggi non esistono più spazi privi di giurisdizione. Ma perché oggi in Italia e in altri paesi la politica corrotta viene colpita dal giudice? Perché non è stata colpita prima? Perché i giudici non hanno agito prima? Anzi, perché? Vi sono alcune spiegazioni molto semplici che io rifiuto. Si potrebbe ritenere che non condivido. Si può dire che la magistratura era colluita con la politica, ma questo non è sempre vero, e soprattutto in un paese pluralistico nel quale le garanzie della magistratura sono molto forti, come in Italia. Un giudice non colluso con la politica c'era sicuramente. Non tutti i giudici potevano essere collusi con la politica. Questa spiegazione non spiega niente. E l'altra tesi in realtà credo che la ragione prima della nuova relazione fra la giurisdizione e la politica debba essere trovata tutta proprio e giustamente nella crisi della politica. È la crisi della politica che spiega la nuova forza della giurisdizione. Nel dopoguerra noi abbiamo conosciuto nel continente europeo una politica forte che cercava un progetto di progresso, contrario alle esperienze totalitarie degli anni 20 e 30, una politica ricca di ethos e di pathos, di grandi ideali e di grandi passioni, di fiducia nello sviluppo economico e dello sviluppo sociale allo stesso tempo. Una politica capace, cioè, di produrre quella società perfetta di cui parlava un grande democratico italiano, Carlo Pisacane.
morto nel tentativo di liberare il sud dell'Italia durante la guerra d'indipendenza. Quella società perfetta nella quale la libertà e l'eguaglianza fossero insieme e non divisi. Questa era la promessa della politica nel dopoguerra. Questo ai popoli europei e ai popoli del mondo la politica aveva promesso. Ebbene, queste promesse di emancipazione di tutti e di ciascuno. Grazie. multifacetária problemática da questão objeto deste painel, surgiu uma colocação em que se analisou a evolução da posição do juiz diante da lei, que passa de escravo da lei e, consequentemente, de homem vinculado e interpretado estritamente, para depois procurar até retirar deles poder, se retirando deles poder interpretar, para em seguida se reconhecer nele que tem ele uma atuação, uma função criativa no próprio direito, e a colocação de que, segundo a qual o juiz, ele, para atender a sua função, que não é uma função política, tendo visto as circunstâncias em que o juiz perde assim a sua neutralidade e, consequentemente, o juiz deve cingir-se a fazer uma aplicação que seja da regra, que é objetiva e distante. Essa aplicação, pelas palavras do expositor, se não estou deturpando o seu pensamento, é a fonte de legitimação do juízo. E se ele foge disso, ele perde essa fonte de legitimação. Para salientar uma segunda parte, que hoje a política não goza mais de unidade. Hoje não há mais espaço que esteja político, que esteja privado da jurisdição. E isso indaga então por que o juiz anteriormente não agia assim. E a explicação de que anteriormente a magistratura estava poluída, estava corrompida, evidentemente nada explica, porque obviamente não se pode generalizar essa afirmação. Mas que, na sua opinião, essa interferência da justiça em todos os espaços da política, no sentido de não ficar privada da análise de nenhum deles, decorre da crise da política, que é o que explica essa ocupação desse espaço da política. Os senhores, eu, ao encerrar este painel, quero apenas, em 3 ou 4 minutos, fazer uma colocação que me parece oportuna diante dessa multiplicidade de facetas e fazendo em face do nosso sistema jurídico. O que é certo é que a nossa Constituição tem uma tendência nítida em favor da judicialização da política. E essa tendência nítida decorre não só dos instrumentos de controle abstrato das normas que a Constituição outorga ao Supremo Tribunal Federal. Instrumentos esses que não mais se resumem à antiga representação de inconstitucionalidade,
com referência às normas em abstrato, mas que vai além, porque engloba também a ação direta de constitucionalidade de omissão e hoje, de emenda constitucional, a ação declaratória de constitucionalidade das normas em abstrato. Além disso, se admite um instituto que é absolutamente original no direito constitucional, que é o mandato de injunção, que foi criado sob a inspiração de que a Constituição deveria ter a máxima eficácia possível, e onde não fosse possível lhe dar eficácia por falta de atuação do Poder Legislativo, pretendeu-se que essa eficácia fosse dada pelo Poder Judiciário, fazendo com que o Poder Judiciário, para uns, como que legislasse em abstrato. Ideia que foi logo repelida pela maioria, que se limitou a admitir que o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, deveria regulamentar o caso concreto. O que, evidentemente, é quase que um jogo de palavras, porque, tendo em vista a reiteração da regulamentação dos casos concretos e, consequentemente, a consolidação dessa orientação, nós cairíamos, em última análise, numa regulamentação em abstrato, através desta aplicação concretamente às hipóteses constitucionais. Com isso, nós observamos um fato quase que, não digo inédito na nossa história, mas pelo menos uma intensidade inédita. É que o Judiciário passou a ser notícia de primeira página do jornal. O Judiciário passou a ter um papel, principalmente a Suprema Corte do país, a ter um papel de algodão entre cristais. Toda vez que surge algum conflito entre poderes, Poder Executivo e Poder Legislativo, a primeira coisa que se diz é esta: vamos ao Supremo Tribunal Federal para que ele decida. E, consequentemente, com isso, o Poder Judiciário, evidentemente, ele como que se politiza, tendo em vista a circunstância de que ele se encontra diante de problemas que às vezes não se resolvem por uma aplicação estrita daquilo que está na lei, exigindo inclusive construções que visem a pacificar muitas vezes esses problemas que chegam a ser problemas institucionais. É certo que o Supremo Tribunal Federal tem adotado a maior prudência possível nesta posição que lhe deu a Constituição. E tem adotado isso não só procurando restringir a sua atuação nos casos concretos, por via de mandado de segurança, quando eles dizem respeito à atuação, especialmente do Poder Legislativo, procurando afastar-se de resolver casos que tenham implicação com questões internas corpus desse poder, como também com referência a este controle de constitucionalidade que o leva muitas vezes a servir de, como disse, de algodão entre cristais para evitar conflitos maiores entre poderes. Ele tem atuado na posição estrita de legislador negativo. Ele tem restringido esse poder fantástico que se lhe deu, a princípio, por via de própria construção do tribunal, que foi a possibilidade de suspender a eficácia de lei suspeita de inconstitucionalidade, fazendo com que essa suspensão, ao contrário do que ocorre com decisão final de inconstitucionalidade, não tenha eficácia ex tunc, mas tenha eficácia apenas ex nunc, e, portanto, daqui para o futuro. Por outro lado, restringindo o mandado de injunção para fazer com que esse mandado de injunção, na realidade, ele como que fosse um pantano, como se fosse um correspondente da ação direta por omissão, aquela restrita às pessoas legitimadas para promovê-la, para propô-la. Este, o mandado de injunção, aberto a todos aqueles que sustentassem a existência de direitos constitucionais em seu favor que não tinham sido devidamente regulamentados e, portanto, careciam dessa regulamentação. O Supremo Tribunal Federal entendeu
que esse mandado de injunção não lhe dava o poder de legislar, no caso concreto ou em abstrato, tendo em vista a circunstância de que ele não era um poder político, e isso feria o princípio democrático de que os órgãos políticos devem ter uma escolha política e, portanto, devem, de certa forma, representar, na medida do possível, aquilo, representar o povo e, consequentemente, esse poder que hoje é o fundamento, a base da democracia. O Supremo Tribunal Federal entendeu que no mandado de injunção, à semelhança do que ocorre na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, onde a Constituição é expressa, porque em certa fase do trabalho constituinte se pretendeu que nessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, se porventura se declarasse a inconstitucionalidade da omissão, o Supremo Tribunal Federal legislaria como se legislador fosse. Esta proposta foi rejeitada. Consequentemente, nesta ação, que é uma ação nova, porque uma ação com referência à norma abstrata, se a sua eficácia expressa na Constituição é apenas a eficácia de se declarar inconstitucional a omissão e dar-se conhecimento ao Legislativo de que ele está faltando com o seu dever constitucional de legislar, que já é muito, porque é a atribuição a um poder de criticar o outro, demonstrar ao outro perante a sociedade que ele está faltando com o seu elementar dever constitucional, que constitui justamente a função principal para que ele existe. Este também deveria ser o objetivo do mandado de injunção, a declaração de que a omissão do Congresso era uma omissão, ou a omissão, obviamente, do Poder Executivo, se depender da iniciativa exclusiva dele, era devida à falta de cumprimento do dever constitucional e, consequentemente, se esperava, e a nação assim esperava também, obviamente, que os poderes políticos da República cumprissem com o seu dever. Por outro lado, e para terminar, há que se examinar ainda, há que se salientar ainda a posição do nosso sistema jurídico com relação ao problema eleitoral, e que nós realmente temos uma justiça eleitoral que procura disciplinar e resolver os problemas decorrentes não apenas das eleições, mas decorrentes, inclusive, da preparação delas, decorrentes, inclusive, da Constituição Partidária Nacional. O que, evidentemente, faz que esta justiça, ela ingresse, de certa forma, nesse processo político. E por isso mesmo me lembro que, quando assumi a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, salientava que no Brasil essa experiência tinha dado ótimos resultados para as eleições e para a democracia, mas que infelizmente não deram ótimos resultados para a justiça, porque a justiça, diante das paixões políticas despertadas por essas disputas eleitorais, ela de alguma forma ficava conspurcada pelos respingos que essa paixão muitas vezes lançava sobre ela, no sentido quando havia desilusões com relação à sua atuação. Este, a meu ver, é o quadro que se põe hoje diante do nosso sistema constitucional, mostrando, consequentemente, que nós estamos dentro deste contexto de judicialização da justiça. Meus senhores, eu agradeço aos componentes desse painel, agradeço a direção deste encontro, direção essa à frente da qual se encontra o professor Manuel Gonçalves Ferreira, e agradeço especialmente a atenção dos senhores numa frequência que realmente me emociona, porque não é comum encontrar-se num encontro dessa natureza, numa frequência tão grande e principalmente numa frequência tão jovem. Está encerrado.
patrono do Instituto Pimenta Bueno. Nós teremos ainda neste painel o professor Louis Favoré, que entrará após o nosso intervalo. Eu passo a palavra. Teremos também a participação neste painel do Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Pinheiro, professor da Universidade de Brasília. Eu passo a palavra ao professor Dr. Caio Tasso, que presidirá os trabalhos desse painel. Iniciando os trabalhos de hoje, eu não posso deixar de alguma vez que sucedeu, não apenas um agradecimento por convite que me traz a esta casa, mas um relevo destacado do que representa este quarto encontro do direito constitucional, seja pela colaboração de professores estrangeiros e nacionais, pelo espetáculo realmente impressionante, extraordinário, da presença maciça de estudantes, não só dessa faculdade, mas como de outras da região, e o grau de interesse que tem representado a temática dessa reunião. Hoje vamos prosseguir com a colaboração de vários especialistas, primeiramente no estudo do tema central da reengenharia do Estado brasileiro, e no segundo tempo, retomar o da judicialização da política. Nesse sentido, nós temos hoje o privilégio da presença do ministro Bresser, que nos vai trazer ao vivo o depoimento sobre as iniciativas que projeta o governo atual no tocante à reforma administrativa, que é uma das faces do problema de transformação do Estado e da administração pública, especialmente federal, exprimindo uma tendência internacional que leva a que o pêndulo que durante muitos anos conduziu a intervenção crescente do Estado na ordem econômica e social hoje se traduz na retomada da recepção da iniciativa privada. Esse fenômeno, que usa-se chamada privatização, que não significa a ausência total do Estado, mas a sua convivência com a iniciativa privada, e que entre nós se acentua a partir das primeiras reformas da desburocratização de 1979. Alguns dados estatísticos seriam interessantes de documentar essas transformações do sistema brasileiro, no sentido de que a tendência que nasce longínquamente em 1808, com a primeira associação de capitais públicos e capitais privados, no alvará de Dom João VI, que institui o primeiro Banco do Brasil, e que se vai desenvolver, sobretudo a partir da década de 20 deste século, as primeiras experiências de previdência social, o desenvolvimento das concessões em campos fundamentais, como de portos, energia elétrica, de telefonia, ferrovias, que vai em seguida se traduzir uma crescente absorção pelo Estado das modalidades quer de autarquias, quer de sociedade de economia mista, ou dominantemente de empresas públicas, de tal forma que um estudo publicado recentemente pelo Tribunal de Contas revela que o total de empreendimentos públicos nessas várias modalidades chegou a alcançar 780 instituições. Esse movimento, então, passa a se traduzir, quer no plano internacional da experiência inglesa, a francesa, sobre a qual teremos aqui o depoimento da Associação Faberlé, um pouco a experiência espanhola e italiana, mas que entre nós está se traduzindo nas sucessivas colocações que a lei, os atos que depois executam, conduz
aos programas inicialmente chamados de desburocratização e em seguida de desestatização. De modo que, na década de 80 até 85, 42 processos de privatização se completaram e, em seguida, até 89, mais 76 empresas foram privatizadas. E esta tendência se marca de uma forma de velocidade crescente. A partir de 1990, traduzimos na lei 8.031 de 90, e caminha progressivamente. Ainda agora, no curso deste ano, decretos trouxeram o programa da privatização para entidades de alta expressão no plano da estrutura administrativa descentralizada, admitindo que se pudesse conduzir a privatização da Eletrobras, de Furnas, da Eletronorte, Eletrosul, GESP e a Companhia Vale do Doce. O procedimento da energia elétrica foi buscar no elenco das instituições de direito privado, assim como havia feito com a Sociedade de Economia Mista no passado, a figura do consórcio e, mediante acordos dessa natureza, precedidos de licitação, numerosas usinas elétricas paralisadas estão retomando a sua ultimação e a sua integração no sistema elétrico brasileiro. Furnas, Serra da Mesa, no norte do país, recentemente a usina de Itá, já agora até a SESP aqui, começa no processo de atrair o capital privado para esse sistema, para a retomada da construção das usinas de Canoas, de Porto Primavera. Onde que é esta tendência e chega ao Brasil com a experiência comparativa que tem sido o tema fundamental desta chamada reengenharia do Estado. Não que o Estado se ausente, mas ele se associa à iniciativa privada e retoma a sua posição clássica. No sentido de que possamos ouvir o planejamento atual do governo, eu dou a palavra ao ministro Brescia, que nos vai falar sobre a reforma administrativa. Professor Caio Tassi, demais pessoas presentes nesta mesa, colega meu colega desde a admissão do Brasil Luiz até a quinto ano da Faculdade de Direito aqui em São Francisco. Jovens alunos, estudantes de direito. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente nessa faculdade para falar, desta vez, sobre a reforma da Constituição brasileira. A reforma da Constituição brasileira na área do seu capítulo da administração pública. Como eu disse, acabei de dizer, eu fui aluno de Direito nesta faculdade, mas depois me desinteressei por Direito e resolvi ser economista e administrador. E passei a vida inteira sendo economista e administrador. O direito estava sempre mais ou menos distante no meu horizonte. De repente me vi neste cargo, de ministro da Administração Federal da Reforma do Estado, e ao me ver nesse cargo, me vi obrigado a reaprender o direito. Estou reaprendendo, na medida do possível, uma coisa que eu sempre me interessei muito fortemente era a filosofia política. Eu estudei muito recentemente isso, especialmente a Valério de Bob. Mas, realmente agora, nesses 8 meses, eu passei por um aprendizado intenso de direito administrativo e de direito constitucional. Um reaprendizado, porque nos bancos dessa escola eu estudei estas duas matérias, mas estavam longínquos na minha cabeça. E é claro, para realizar esse trabalho, eu tive a participação de juristas importantes, um dos quais está aqui nessa mesa, nesta sala, o professor Gilmar. Para entender o que está sendo feito em termos de reforma do Estado, mais especificamente reforma do aparelho do Estado, eu vou falar mais amplamente da reforma do aparelho do Estado, da reforma administrativa em geral,
depois entro especificamente em algumas informações sobre a mudança na Constituição. Para que se entenda bem isso, talvez uma coisa interessante seria eu começar falando sobre um artigo que publiquei ontem no Estado de São Paulo. Esse artigo é uma ideia que eu tenho desenvolvido há vários anos, e que talvez nesse pequeno artigo do Estado de São Paulo eu tenha pela primeira vez desenvolvido de maneira mais sistemática. Nesse artigo, esse artigo chama-se A Coisa Pública, ou a Res Pública. E a ideia que eu desenvolvo nesse artigo é o seguinte, que o avanço da democracia, esses dois últimos 3 séculos, nos últimos 3 séculos, foi uma coisa extraordinária. E esse avanço da democracia, ele ocorreu fundamentalmente através da explicitação e depois da implantação na Constituição e nas leis dos países de alguns direitos fundamentais. Uma terceira etapa, evidentemente, depois de implantado na Constituição das leis dos países, é que esses direitos sejam efetivamente exercidos e protegidos. Mas fiquemos apenas com esses 2 primeiros momentos. O momento de explicitação ou definição dos direitos e um segundo momento, que é o momento em que esses direitos passam a fazer parte da Constituição das leis dos países. Então, o que nós tivemos foi que no século XVIII, graças aos filósofos iluministas e a 2 revoluções, a Revolução Francesa e antes a Revolução Americana, foram definidos os direitos individuais, os direitos do cidadão. E no século seguinte, no século XIX, esses direitos foram implantados nas constituições e nas leis da maioria dos países. Com a definição desses direitos, afirmava-se o princípio liberal, os direitos individuais. No século XIX, aí graças aos socialistas de um lado e graças à Igreja Católica e às encíclicas papais de outro, nós temos a definição dos direitos sociais. Agora, enquanto que os direitos individuais eram os direitos do indivíduo, do cidadão, contra o Estado opressor, o Estado dominado por uma aristocracia, agora, ou por uma oligarquia, depende, agora nós tínhamos a defesa dos direitos dos mais fracos, dos mais pobres, contra os mais fortes, os mais ricos. Os direitos sociais foram definidos no século XIX e no século XX eles foram implantados em todos os países, em quase todos os países, nas constituições e nas leis dos países. Para desenvolver, para implantar os direitos individuais na Constituição das leis dos países, e principalmente, depois protegê-los, e principalmente para fazer isso em relação aos direitos sociais, foi necessário ampliar o domínio do Estado. E o Estado liberal do século passado se transformou no século XX no Estado social. O Estado liberal do século XX, do século passado, eu encontrei uma forma simples de explicar o que era. Talvez seja um pouco simplificada demais, mas não tem importância, eu acho que ajuda a entender. O Estado liberal do século passado era o Estado que tinha 4 ministérios. Tinha o Ministério da Justiça, que se regulava pela polícia, tinha o Ministério da Fazenda, que se regulava pelos impostos do seu uso, tinha a sua aplicação, tinha o Ministério das Relações Exteriores e tinha o Ministério da Defesa, que podia ser dividido em 2, o Exército e a Marinha. Bastava isso. Eu sei que no século passado já havia alguns outros ministérios, a agricultura é do século passado, mas a ideia no Brasil. Mas a ideia básica é que o Estado liberal tinha como função fundamental garantir os direitos individuais. Ou, em outras palavras, tinha como função fundamental garantir a propriedade dos contratos e permitir que o mercado funcionasse. Ou, ainda em outras palavras, o Estado liberal tinha como função fundamental garantir a ordem interna e defender o país contra o inimigo externo. E para isso bastava o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, os 4 ministérios que não precisava nada. Entretanto, quando surgem os direitos sociais, então
o Estado tem que ampliar suas funções. E, ao ampliar suas funções, o Estado passa agora a assumir funções fundamentais na educação, na saúde, na cultura, na previdência, e depois também na ciência e tecnologia, no transporte, na comunicação, em todas as áreas de infraestrutura, enfim. E ao fazer isso, o Estado torna-se muito maior. E aí começa a surgir um problema fundamental, que é o problema da coisa pública, é o problema da res pública, que estava já na origem do surgimento da democracia, mas que agora volta com clareza. A coisa pública, ou a res pública, só faz sentido dentro da democracia. Nos regimes pré-capitalistas não havia esse conceito, ou esse conceito não estava claro, porque havia uma confusão intrínseca entre o patrimônio do príncipe e o patrimônio público. A frase clássica de Luís XIV, L'État c'est moi, diz bem isso. Ele não tinha nenhuma distinção entre o seu patrimônio e o patrimônio da sociedade. No século passado ainda havia cargos públicos que eram propriedade particular de pessoas, de aristocratas, ou mesmo de pessoas que nem eram aristocratas. Havia a ideia de cargos privados. Com a democracia isso torna-se impossível. E com o capitalismo e a democracia separa-se o privado do público, e a coisa pública aparece como uma coisa definida e clara. Agora, quando essa coisa pública se torna tão grande no século XX, o problema da defesa da coisa pública torna-se fundamental. O que é público? O que é coisa pública e o que é público? Talvez seja importante nesse momento a gente perguntar isso. Público, a meu ver, é o que é de todos e para todos. O Estado, teoricamente, deve ser público. Eu digo teoricamente, pelo direito, o Estado deve ser público. Na verdade, o Estado, historicamente, foi sempre uma coisa privada. Privada com aspas, senão fazer o jeito de palavras aqui. Privada no sentido de que o Estado era propriedade, funcionava não no interesse de todos, mas era um instrumento de defesa e de proteção dos interesses de uma oligarquia ou de uma aristocracia dominante. Com a democracia, essa ideia, com o capitalismo e a democracia, essa ideia começa a ser desafiada. E se nós pensarmos o que foi o desenvolvimento da democracia nesses últimos 3 séculos, eu sugeriria a vocês que foi fundamentalmente o processo da desprivatização do Estado, de tornar o Estado efetivamente público, efetivamente de todos e para todos. E esse problema tornou-se, na segunda metade do século XX, particularmente importante na medida em que a coisa pública agora é muito grande, atende a muitas pessoas e pode ser facilmente apropriada por interesses privados. Nos anos, uma coisa ainda que vale a pena, antes de chegar nesse ponto, uma coisa ainda que vale a pena observar é o seguinte, é que se é verdade essa análise que eu estou fazendo, se é verdade que o avanço da democracia se instalou, vou voltar atrás um minutinho, se implantou no mundo através da defesa, primeiro dos direitos individuais e depois dos direitos sociais. Os direitos individuais patrocinados pelos liberais, os direitos sociais patrocinados pelos socialistas. A ideia de que o liberalismo e o socialismo sejam absolutamente opostos é falsa. O que foi falso ou equivocado foi a interpretação de um determinado grupo de socialistas autoritários que definiu o socialismo como estatismo. E aí realmente passava a haver, e quando também você define liberalismo como meramente um controle da economia pelo Estado, e não coloca no centro do liberalismo realmente os direitos individuais e não o mercado, aí também você fica com uma ideia falsificada do que seja liberalismo. Mas se você pensar, o liberalismo é a defesa dos direitos individuais, onde o mercado tem um papel fundamental.
a liberdade do mercado. E o socialismo é o setor onde a ideia de igualdade e a ideia de direitos sociais é fundamental, uma razão para entender que eles não possam os dois se acumularem. Há conflitos, haverá sempre conflitos entre eles, mas conflitos menores. Você pode perfeitamente pensar que o avanço da democracia foi feito através da defesa desses dois direitos. E o que eu vou propor agora, o que eu estava começando a desenvolver a ideia, é de que, neste século, nessa segunda metade do século XX, diante da dimensão da coisa pública, está se começando a definir um terceiro direito. Um direito que, eu aqui estou no meio de professores de direito, então tenho que tremer ao falar isso, mas um direito que eu tenho a impressão que não tem nome, que é o direito à coisa pública. É o direito que todos nós temos, cidadãos, àquilo que é de todos, que é aquilo que pertence ao Estado. E não só ao Estado, há coisas públicas que não são estatais. Mas o direito à coisa pública torna-se um direito fundamental. O direito que a coisa pública não seja privatizada é uma coisa básica hoje nas sociedades. E esse direito precisa de um nome. Se há direitos individuais, se há direitos sociais, talvez pudéssemos chamar esse direito, o direito à coisa pública, de direitos públicos. Não direito público, direitos públicos, no plural. Direito público é outra coisa, bem definida pela ciência do direito. Esse nome ou qualquer outro, não tem importância o nome, o que me parece absolutamente fundamental é que nós tenhamos claros e façamos uma explicitação muito maior do que sejam os direitos públicos. Essa ideia de direitos públicos, ou essa ideia, deve ter uma história longa na história do direito, que eu infelizmente não sou capaz de descontar, os seus professores serão muito melhor capazes do que eu, mas no plano da economia e da ciência política, nos anos 70, houve uma coisa interessante. Um cientista político brasileiro e uma economista americana escreveram, em 1973, publicaram, em 1973, um artigo aqui no Brasil, e a outra, um artigo nos Estados Unidos, que são curiosamente coincidentes, embora um deles seja um homem de esquerda moderada, mas de esquerda, é o Luciano Martins, um ilustre cientista político brasileiro, e enquanto que a americana era a professora Anne Kruger, uma economista conservadora, se chama hoje uma economista neoliberal, autêntica. E o que dizia o Luciano Martins? Ele dizia simplesmente, ele apresentava um conceito que para mim naquele momento, em 1973, já faz mais de 20 anos, era um conceito novo. E era o conceito de privatização do Estado, que é exatamente a privatização da coisa pública. Isso está lá no Luciano Martins, num artigo publicado no Ensaios de Opinião, que era uma revista semi-acadêmica dos anos 70. E Anne Kruger escreve um artigo na American Economic Review sobre o rent-seeking. O que é o rent-seeking? Rent-seeking, a tradução de rent-seeking é busca de rendas. O que é renda na linguagem dos economistas? Renda é todo... Tem a renda da terra, mas além da renda da terra, renda é, nessa versão, nessa interpretação, são todos os ganhos que você obtém que não derivam diretamente do mercado. Mas você tem ganhos que derivam diretamente do mercado. O salário, que deriva do trabalho e cujo preço é definido no mercado. O lucro, que é a remuneração do capital e do risco e que deve derivar diretamente do mercado e na disputa do mercado. O juro, idem, o aluguel, idem. O aluguel seria o rent, a outro conceito de renda. Mas além desses quatro, existem as rents, no plural. Essas rents no plural, ou rendas, são os ganhos extras acima disso. E como é possível ter rendas extras acima disso? Só é possível se houver o poder de monopólio. O poder de monopólio que interessava mais da Google, e que
tornou essa palavra rent seeking uma palavra hoje extremamente usual na literatura americana, na literatura universal sobre economia e de ciência política, é a ideia do controle do Estado e do uso do Estado para ter vantagens pessoais. Logo, o rent seeking, ou a busca de rendas, na tradução do português, a busca de rendas é exatamente a mesma coisa que a privatização do Estado. Exatamente a mesma coisa. Só que, né, um é um cientista político de esquerda moderada, o outro é um economista de direita. Isso pouco importa. O que é importante observar é que os dois estavam colocando um problema fundamental do nosso tempo, que é, né, a privatização do Estado e que é a necessidade da defesa da coisa pública. A solução que deram os neoliberais a esse problema foi a solução de, bom, é impossível defender a coisa pública. Ou impossível é muito difícil, se não é impossível defender a coisa pública. Logo, a solução é voltar ao Estado liberal. Logo, a solução é voltar ao Estado mínimo. É reduzir o Estado ao tamanho menor possível. E essa ideia tinha alguma razão à medida que o Estado tinha crescido demais. E na medida que os socialistas autoritários, ou problemas de necessidade de desenvolvimento econômico, industrialização forçada, haviam obrigado o Estado a crescer muito mais do que era necessário para defender os direitos sociais. E o Estado tinha entrado excessivamente, né, na área da produção de bens e serviços, o que era perfeitamente dispensável. De forma que, então, as ideias de privatização, a respeito do qual o professor Hélio Castro falava, tornaram-se necessárias e importantes. Mas também, né, ficou óbvio para qualquer pessoa que a ideia de você ir para o Estado mínimo não fazia sentido. O Estado mínimo é uma coisa do século passado, incompatível com a defesa dos direitos sociais. E incompatível com a própria sobrevivência no mundo competitivo, em que o papel do Estado na área econômica, especialmente na área da ciência e tecnologia, continua absoluto, além da educação e da saúde, continua fundamental. E por isso, a ideia social-democrata da defesa do Estado, da defesa da coisa pública, em termos de reforma do Estado, ganhou muito mais força. Na Inglaterra, por exemplo, a Margaret Thatcher, que é uma neoliberal, tentou fazer o Estado mínimo. Ela fez reformas importantes e necessárias, mas no final do seu período, né, o Estado tinha praticamente o mesmo tamanho que tinha no começo. Só estava mais reformado, mais eficiente. O problema fundamental que vocês têm, é explicitar o que sejam os direitos públicos. O problema fundamental de todos nós é defender a coisa pública. Para defender a coisa pública, o fundamental é sempre o direito, é sempre a democracia. Os princípios básicos da democracia, o sistema de eleições livres, o sistema da liberdade de pensamento e de palavra, de imprensa livre, isto é a coisa mais importante para defender a coisa pública. Há formas mais modernas e mais diretas de democracia, que estão se tornando, especialmente a nível municipal, importantes para defender a coisa pública, são as formas de participação, de controle direto, de controle social direto e de participação dos cidadãos no controle da coisa pública também. Esses também são importantes. Isso no plano da defesa política da coisa pública. Mas além da defesa política da coisa pública, existe uma defesa administrativa da coisa pública. E qual foi a estratégia clássica de defesa política, de defesa administrativa da coisa pública, que foi desenvolvida já no século passado, quando os direitos, quando a democracia estava se desenvolvendo na Europa, né, a separação entre o privado e o público se realizava, e então era preciso combater a chamada administração pública patrimonialista, que era a administração pública que confundia o público com o privado, e na qual a corrupção e o nepotismo eram inerentes. A estratégia que foi usada foi a administração, para defender a coisa pública, foi a administração pública burocrática. E no século passado, a administração pública burocrática foi um grande avanço. Através da administração pública burocrática,
tornava-se possível criar um tipo de administração profissional, impessoal, formal, baseada no controle rígido de processos, que era um instrumento efetivo para combater a corrupção e o nepotismo patrimonialistas. Patrimonialista é o nome porque confunde o público com o privado, o patrimônio público com o privado. Esse grande avanço, entretanto, tinha seus custos. E a administração pública burocrática, na verdade, ela era compatível com o Estado liberal, que era um Estado pequeno. E a ideia de eficiência não estava presente na concepção da administração pública burocrática. O que estava fundamentalmente presente na administração pública burocrática era a ideia de efetividade, era a ideia de controle, era a ideia do poder do Estado que fosse efetivamente realizado. Era a capacidade de definir leis e depois garantir que elas fossem cumpridas. Isso é que era fundamental na burocracia. Era garantir que elas fossem cumpridas e que o Estado não fosse vítima de corrupção e nepotismo. Para o Estado liberal pequeno, isso justificava. Quando o Estado se tornou um Estado social e seus serviços aumentaram enormemente, nesse momento se percebeu que a burocracia, que a administração pública burocrática, tinha um problema fundamental. Ela era lenta, cara, os serviços eram de baixa qualidade, ela era, em outras palavras, ineficiente. Ela podia ser efetiva, mas era ineficiente. Ela estava baseada fundamentalmente no controle de processos, rígido de processos, olhando muito pouco os resultados. Ela era uma tipo de administração voltada fundamentalmente para o controle do próprio Estado e, muitas vezes, para si próprio, para o seu alto poder, ao invés de estar voltado para o atendimento da sociedade. Para defender a coisa pública, a administração pública burocrática ameaçava ela própria privatizar a coisa pública. E foi por isso que, a partir da Segunda Guerra Mundial, começa a se desenvolver nos países capitalistas uma nova forma de administração pública. Uma nova forma de administração pública que eu tenho chamado de administração pública gerencial, para opor à administração pública burocrática. E qual seria a diferença fundamental entre as duas formas de administração? A minha sugestão é que a administração pública gerencial é uma forma mais avançada, um passo adiante em relação à administração pública burocrática. Ela, evidentemente, conserva, resguarda algumas das ideias fundamentais e válidas sempre da administração pública burocrática, especialmente a ideia da profissionalização no serviço público, a ideia do servidor público como profissional e a ideia da continuidade da administração pública através exatamente da existência de um corpo de funcionários estável e competente e que permita a estabilidade da administração pública, das políticas públicas. Isso continua sendo fundamental. Entretanto, o que há de novo na ideia da administração pública gerencial é a ideia, primeiro, de que você deve se voltar fundamentalmente na administração pública para a definição de objetivos claros e precisos para cada um dos serviços públicos. Definição de objetivos claros e precisos que sejam transformados em indicadores claros de desempenho. Se possível, indicadores qualitativos e indicadores quantitativos. E, em seguida, dar ampla liberdade ao administrador público para que ele, recebendo recursos humanos, recebendo recursos financeiros e recebendo recursos materiais para realizar aqueles objetivos, ele tenha ampla liberdade para administrar esses recursos humanos, financeiros e materiais e chegar aos objetivos. Para isso se faz basicamente um contrato de gestão. Um contrato de gestão entre o ministro e o secretário e o responsável direto por aquela atividade. O gerente, o presidente daquela fundação, daquela autarquia, daquele departamento, daquela agência.
E feito esse contrato, tem uma vontade de gestão que define fundamentalmente objetivos, metas, indicadores de desempenho, a liberdade que deve ter deve ser a maior possível para chegar àqueles objetivos. Em outras palavras, o que se busca agora é controlar a posteriori resultados, ao invés de controlar a priori processos. Você reduz fortemente o controle do processo, não é que você acabe com o controle do processo, mas você reduz fortemente o controle de processos e aumenta o controle de resultados. Para fazer isso, é evidente que é preciso partir de um pressuposto. E esse pressuposto é o pressuposto da confiança. A administração pública burocrática, como ela vinha para combater a administração pública patrimonialista, né? Como ela vinha para combater uma cultura que confundia o público com o privado, que não compreendia o que era a coisa pública, a administração pública burocrática, ela parte essencialmente da desconfiança. Ninguém presta. São todos bandidos, em princípio. Então, né, é preciso controlar passo a passo tudo. A administração pública gerencial diz, olha, nós já chegamos a um estágio mais avançado. As pessoas, nós já chegamos a um estágio em que a ideia da corrupção e do nepotismo, né, estão absolutamente condenadas. Claro que existe a corrupção e o nepotismo, mas nós podemos dar, em princípio, ao computador público, que a gente conhece, que a gente está vendo, né, algum grau de liberdade, de confiança, e depois controlar rigidamente os seus resultados. Mas a posteriori, dando liberdade a ele para poder realizar a sua tarefa da forma mais eficiente possível. Isso é fundamental na administração pública gerencial. E também é fundamental na administração pública gerencial a ideia de que o serviço público, de que o Estado está voltado para o cidadão cliente. Cidadão cliente. Porque vocês devem pensar que o objeto do Estado e o sujeito do Estado é o cidadão. Cidadão contribuinte, cidadão cliente. Cidadão contribuinte porque ele paga impostos. Né? Imposto a ele. Né? É obrigatório a ele. Mas é um imposto que lhe dá direitos. Nós sabemos aqui no Brasil, né, os cidadãos contribuintes, aqueles que mais pagam impostos em relação à sua renda, são os mais pobres. Esses são os cidadãos contribuintes. Eles têm que ser cidadãos clientes. O Estado tem que voltar em toda a sua atividade para defendê-los, para proteger esse cidadão, para servir, melhor que defender e proteger, para servir estes cidadãos clientes. E não para servir a si próprio. Não para servir a si próprio e a sua própria burocracia. Essa é uma ideia fundamental também da administração pública gerencial e que está presente nas reformas administrativas em todo o mundo. Não estou inventando nada a respeito disso. Isso são coisas que estão sendo feitas nos Estados Unidos, estão sendo feitas na Inglaterra, estão sendo feitas na Nova Zelândia, na Suécia, na França, em toda parte. E que também estavam sendo feitas no Brasil. No Brasil, a administração pública burocrática foi implantada nos anos 30, quando Getúlio Vargas era presidente, através do trabalho de Maurício Nabuco, do embaixador Maurício Nabuco, e do administrador Luiz Simões Lopes. Durante muitos anos foi presidente da Fundação Getúlio Vargas, onde eu sou professor. E foi a criação do DASP, em 1936, que implantou a administração pública burocrática no Brasil. Foi a grande reforma administrativa que o Brasil teve. Foi um grande avanço. Mas vejam que foi feito em 1936, quando a administração pública burocrática na Europa foi implantada na segunda metade do século passado. Nos Estados Unidos, nos anos 10 deste século. Nós estávamos já um pouco atrasados. De forma que, um pouco depois, já se percebia que o Estado já havia crescido, que os serviços públicos voltados já eram cada vez maiores e que era preciso flexibilizar, descentralizar essa administração pública burocrática. E é então que surgem as ideias das autarquias. A primeira autarquia no Brasil é 2 anos depois, 38. E fundamentalmente, mas é fundamentalmente depois da Segunda Guerra Mundial que as ideias da administração gerencial começam a ser implantadas também no Brasil.
Nos anos 60, nós temos o Decreto-Lei 200. Através do Decreto-Lei 200, da qual já vai participar Hélio Beltrão, vai haver um processo de descentralização muito grande da administração pública indireta, através das empresas estatais, das autarquias e das fundações. Toda a filosofia desse decreto é já no sentido da administração pública gerencial. Embora a ideia de administração por objetivos, de contrato de gestão, ainda não estava clara para ele naquele momento. Depois, nos anos 70, existe todo um processo de desenvolvimento da administração pública gerencial do Estado brasileiro através da CEMOB, a Secretaria da Modernização do Estado, que foi dirigida por um professor, um ex-professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Alisson Beltrão. Depois, ainda, em 79, Hélio Beltrão se torna ministro da desburocratização, como lembrava o professor Caetano. Entre 79 e 83, ele vai desempenhar todo o papel no sentido de uma pregação, além de algumas atividades, algumas realizações importantes, no sentido de desburocratizar, no sentido de basear a administração pública mais na confiança e menos no controle dos processos. O Brasil, portanto, caminhava, mal ou bem, com problemas e dificuldades, porque o patrimonialismo estava sempre ali, presente e pronto para dar o seu bote, e a burocracia resistia sempre, mas o Brasil caminhava em direção a uma administração pública gerencial. Nesse momento, nós temos a Constituição, nós temos a transição democrática, e em seguida da transição democrática, temos a Constituição de 1981. E, para surpresa ou para espanto de quem hoje analisa o que aconteceu, a Constituição de 88 vai representar um sensacional, essa é a palavra, um sensacional retrocesso burocrático. Esquece totalmente a ideia de administração pública gerencial, esquece totalmente a ideia de administração pública voltada para resultados e para o atendimento do cidadão, e se pensa exclusivamente na volta rígida aos ideais oitocentistas da administração pública burocrática. Toda a ideia no Estado brasileiro havia se permitido o regime jurídico dos serentistas para os serviços para as fundações e autarquias, isso é acabado. Toda a independência e autonomia das autarquias e fundações é eliminada. Todos os funcionários são reduzidos a um único regime jurídico único, estatutário. Se estabelece uma estabilidade absolutamente rígida para todos os funcionários, que inviabiliza qualquer cobrança de resultados da parte deles, qualquer exagero, mas que impossibilita a efetiva cobrança de resultados por parte deles. Se estabelece sistemas, de um dia para outro, 400 e tantos mil funcionários são transformados de serentistas em estatutários, passam a ter direito à estabilidade plena, a aposentadoria integral e mais alguma coisa, e ainda podem receber o seu fundo de garantia de tempo de serviço. E o sistema de aposentadorias é feito sem nenhuma relação com a contribuição realizada, além de se permitir que pessoas, que funcionários se aposentem em idade absolutamente, em idade espantosamente jovens, pessoas que se aposentam agora com 40 e poucos anos, 50 anos. E é claro, tudo isso vai fazer o quê? Vai encarecer brutalmente o Estado. Vai, na verdade, promover uma privatização da coisa pública. Vai tornar a administração pública, que já não era boa, que já tinha problemas, que tinha dificuldades, muito mais ineficiente, muito mais rígida e muito mais cara. Por que isso aconteceu? É difícil entender por que isso aconteceu. A explicação seria porque estava havendo abusos na área, abusos patrimonialistas, clientelistas, fisiológicos, na administração pública anterior, no sistema anterior. Isso era parcialmente verdade. No setor das autarquias e fundações não se exigia concurso público, nem processo seletivo público. Isso havia permitido
alguns prejuízos, não muitos, mas alguns prejuízos do governo federal. O federal havia permitido, em alguns casos, problemas de empreguismo. Na verdade, quando eu me pergunto por que houve esse processo de retrocesso burocrático tão forte em 88, me parece que ali houve um problema de tentativa de voltar aos anos dourados dos anos 50. Porque os anos 50 eram os anos em que nós tínhamos democracia e desenvolvimento. E tentou-se voltar à ideia dos anos dourados dos anos 50 de toda forma. Quer dizer, queria-se apagar tudo o que havia acontecido no regime militar. O que era uma tolice. O regime militar foi, do ponto de vista democrático, foi sem dúvida um retrocesso enorme no Brasil, mas o regime militar promoveu o desenvolvimento econômico, pelo menos nos seus primeiros 15 anos, e o regime militar promoveu a modernização administrativa em muitos momentos, como eu acabei até de falar, nos anos 60 e nos anos 70. Portanto, mas havia uma ideia de voltar aos anos 50. Além disso, havia uma outra coisa que me foi dita por um constituinte, hoje senador por Goiás, o senador Mauro Miranda. Ele disse, olha, houve uma espécie de conspiração da direita com a esquerda. Vinha um deputado importante da esquerda, aliás, muito amigo meu, e vinha um outro deputado importante da direita, também amigo meu, e diziam, está bom. E quando diziam está bom, se aprovava na Constituinte o assunto relativo à reforma administrativa. Na verdade, o que aconteceu em relação à reforma administrativa, ao capítulo da administração pública de 1988, é que ele passou todo no mais absoluto silêncio. No mais absoluto silêncio burocrático. Se vocês estão lembrados, alguns de vocês são jovens demais para lembrar, mas enfim, se vocês estão lembrados da Constituinte de 88, foi uma Constituinte extraordinariamente democrática. E que se discutiu tudo desde a base. Se discutiu os direitos individuais, se discutiu os direitos sociais, se discutiu a ordem econômica, se discutiu a ordem política, o sistema eleitoral, o sistema político, tudo, de maneira exaustiva. Agora eu pergunto a vocês, o que se discutiu publicamente sobre a reforma, sobre o capítulo da administração pública? Nada. Nada vezes nada multiplicado por nada. Não era assunto que estivesse na agenda do país e o que permitiu que a burocracia definisse o que pretendia. E a burocracia, isso é muito importante, a burocracia estava naquele momento se sentindo extremamente acuada. Acuada porque havia se desencadeado no Brasil, em 1980, uma grande crise econômica. E essa grande crise econômica, que só agora está acabando, esperamos, essa grande crise econômica era fundamentalmente uma crise do Estado. Sobre isso eu escrevi 1000 coisas, sobre a crise do Estado. E essa crise fiscal do Estado, crise do modo de intervenção do Estado da economia, crise da forma burocrática de administração do Estado, essa crise do Estado levou uma parte importante da sociedade brasileira, especialmente os setores mais à direita da sociedade brasileira, a dizer, bem, a culpa de tudo isso é da burocracia. São os burocratas que são os culpados de todos os nossos males. E quando começou esse tipo de análise, a burocracia, evidentemente, se sentiu acuada. E sentindo-se acuada, pessoas que são competentes, nós temos uma burocracia competente, bem formada, com bom espírito, com alto espírito